Mateus, dá para cortar o que dele? Yeah. Corta só um que a parte da... Boa tarde, Angola. Boa tarde, mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Já chegamos, estamos aqui na TV Cultura. Eu sou Alberto Cassoma e este realmente é a TV Cultura, né? E como prometido é devido, nós estamos nesse exato momento com eh, um dos amantes e fazedores da cultura, né? Este que realmente é filho da casa, filho de Benguela, é filho da Catumbela, ele que é realmente um poeta e também escritor, né? Ele que vai falar um pouco sobre o seu trabalho e o que mais nós estamos a aguardar a sua obra literária, o seu primeiro filho, né? Tem um tema bastante abrangente que muitas pessoas criam especulações, né, quando se fez a publicação. Amanhã será quando? É realmente o tema desta obra. E melhor do que nós falar desta mesma obra vai ser o nosso irmão Sambissa, né? Inácio Sambissa. Seja muito bem-vindo à TV Cultura. O nosso irmão Obrigado. Obrigado à TV Cultura pelo convite. A equipa de produção da TV Cultura pela forma como me recebeu. Obrigado a todos que estão do outro lado a assistir a este programa. Hoje estamos aqui para falarmos um pouco sobre aquilo que é a nossa primeira obra literária intitulada Amanhã Será Quando? Amanhã será quando? Amanhã será quando? É uma pergunta que está a suscitar muitas cogitações e a resposta vai ter quem comprar o livro. Quem comprar o livro? Comprar o livro. Quem comprar o então, livro. depois de culminar a leitura, a pessoa obtém respostas. De facto, depois de ler, entender cada página, cada parágrafo deste livro, poderá entender a resposta. Exatamente. E saberá responder diante dos outros quando lhe for questionado sobre amanhã será quando. Então, vamos deixar ainda, como se diz na gíria, essa água na boca das pessoas quererem saber amanhã será quando, amanhã será quando. Então a resposta é mesmo comprar o livro e saberá o que será amanhã. Certo. E muitas pessoas que estão ali do outro lado, realmente o que querem mais exatamente saber é quem é o Inácio Sambissa. Né? Para já, o autor do livro, e quando tivemos a conversar, ele fez menção de que é alguém que já venceu obras internacionais, né? Ou prêmios internacionais, e é disso que depois vamos falar mais adiante. Então, quem realmente é o Inácio Sambissa? Inácio Sambissa é um jovem que nasceu na província de Benguela em 1993, vive na Catumbela, casado, tem 2 filhas. Bem casado, bem casado. Não, mas é mesmo bem casado. Só para deixar claro ali aos nossos amantes, mesmo né? bem casado. Pronto, tenho 2 filhas, sou também professor. Abraço o mundo da arte
na minha entrada para a Escola de Formação de Professores, isso em 2010, 2011, na especialidade de língua portuguesa. Para quem formou-se nesta área para o médio, sabe que a especialidade da língua portuguesa obriga-nos a tentarmos entender um pouco sobre os textos, aqui literários e não literários. E tive a graça de conhecer um professor que também é que fez o prefácio do mesmo livro até agora, que é o Nocapio Mancima. Este naquilo que é a sua experiência cultural, artística. Então foi ensinando alguns toques, foi nos ensinando algumas técnicas sobre termos que interpretar textos, como é que vamos declamar algum texto. Então a nossa paixão começa aí. Depois de termos aprendido, percebemos de que de facto era uma coisa boa de se fazer, até porque o artista é daquelas pessoas que representa o povo, o artista é aquele que dá voz para todas as pessoas oprimidas. Então nos revimos na causa, sentimos-nos que devíamos contribuir com aquilo que a gente sabe fazer. Então, estamos aqui desde 2011 até hoje, a 2024. Tivemos a graça também de obter alguns prémios internacionais. Exatamente. Em alguns concursos fomos participando no que diz respeito à literatura, aos concursos internacionais de poesia. Isto é pela Itália, na Casa de Cultura de Itália, 3 vezes. Também temos alguma premiação na Espanha. Estas 3 vezes que tu venceste estes concursos, Itália, Espanha e também Brasil, tu se deslocaste de Angola para lá? Não. Os concursos para os países mais desenvolvidos, eles são feitos de forma online. Ok. Eles disponibilizam alguns sites e para qualquer pessoa que tenha algum domínio sobre literatura, inscreve-se, faz a sua candidatura e manda os textos. Ok. Eles fazem uma avaliação e depois dessa avaliação aprovam os melhores, e das vezes que participei, graças a Deus, fui sempre considerado como melhor. Tenho agora, acho que em casa, média de 6 a 7 certificados e os tais prémios dos concursos em que fui participando. E agora cria assim em mim uma questão. Certo. Como é que o Amanhã Será quando é a sua primeira obra? Pronto. Se já é realmente vencedor de vários prémios literários a nível internacional. Boa pergunta. O Amanhã Será quando é a minha primeira obra literária, como se diz em música, a solo, né? Eu já participei em várias antologias. Eu participei... 5 antologias? 5 antologias. Participei numa revista internacional da Omenira, também. Então, as antologias são conjuntos de textos, né, que são agrupados para formar um livro, mas com vários escritores. Ok? Então, eu faço parte dessas antologias. Agora, o Amanhã Será quando? É apenas uma obra minha. Solo, né? Uma obra minha, onde tem conjuntos de textos sobre uma reflexão que eu faço sobre o amanhã, né, sobre o amanhã, e daí ter que resultar nesta obra. Certo. E quais são os participantes dessas obras que das antologias? Ok. Participou? Prontos. Temos muitos, e dos muitos nós podemos citar Pepetela também, está numa das antologias. Tem agora o Papa Francisco XVI, o falecido Papa Francisco XVI, que também está nessa antologia. Temos muitos escritores de outros países, como o Brasil. Temos a Ana Stopa, uma brasileira no que diz respeito à arte, muito conhecida. Temos a Teresa Gentil, que é da Itália, que é a presidente da Casa de Cultura de Itália. Então, são muitos escritores conhecidos que também fazem parte dessas antologias. Agora, o que eu quero perceber é como é que eles convidaram a ti, ou o Inácio Sambisa procurou por eles para fazer parte destas obras? Prontos. Eles disponibilizaram um site e eu acompanho muito as páginas de literatura. Daí nessas páginas ter surgido uma que
percebi que era interessante, que era o primeiro concurso internacional de poesia em que albergava todos os escritores, ou seja, independentemente do país, podia fazer parte. Então, inscrevi-me, mandei o texto, tão logo leram o texto, ficaram maravilhosos. Uau, maravilhoso. E pediram-me que eu mandasse mais um, porque se calhar ficava na ideia, não, isso não é o texto do Inácio Sambiça. Pediram mais um, mandei e de lembrar que todos os textos que foram mandados por mim teve sempre um acompanhamento do Onocapo Massima, que é o professor que fez o prefácio do livro. Então mandei o segundo texto, daí perceberam que de facto eu tinha alguma qualidade para participar. Daí em diante, todas as vezes que houvesse um concurso, eles mandavam diretamente o site ou a lista de inscrição. A gente preenchia e cumpria com todos os requisitos, mandávamos os textos e esperávamos, né, qual seria o resultado. E, graças a Deus, tem sido essa a nossa experiência e temos tido êxito até agora. E lembras-te de algum, ou seja, do teu primeiro texto enviado? O meu primeiro texto enviado, lembro-me sim, acho que está aqui também, no Amanhã Será Quando, que é Liberdade. Sim, Liberdade. Liberdade é o primeiro texto que eu enviei, um texto em que falava sobre a liberdade da África, onde eu espelhava de que a África precisava ser liberta. E pronto, eles perceberam, eles viram que o texto tinha alguma qualidade e a partir daquele texto eu ganhei o primeiro concurso. Exatamente, e tipo, lembras, tipo, em caso de declamar, Pronto. ou já... eu tenho essa dificuldade, a dificuldade que eu tenho é de não decorar os textos. Eu, às vezes, dos 2 concertos que eu realizei, por exemplo, eu fiquei 2 a 3 semanas a ensaiar os textos. Olha, para o concerto eu vou apresentar estes poemas. Cheguei no dia do concerto, pronto. Apresentei outros poemas. Já estão sim, então não consigo ter os poemas em decor. Eu me deixo levar pela harmonia, deixo-me levar pela suavidade, né? E daí surgem textos, tanto escritos como para declamar. E o que acha que cativou os leitores internacionais a chamarem por ti? O que eles viram na tua escrita? Pronto, o que viram? Boa pergunta. Eu defendo uma causa, que é direitos humanos. Eu tenho uma linhagem poética que tem por objetivo tocar assuntos mais sensíveis. Assuntos que muita gente, se calhar, não tem coragem de abordar. Eu, na minha forma artística, procuro fazer isso. Porque, até te cortando, quando enviaste-me mensagem, eu até fiquei... Amanhã será quando? Será que é uma questão de... Chama-se quê? Como é que se diz ainda? Aqueles que lutam contra os revolucionários. É uma questão revolucionária. Pronto, sinceramente. Eu procuro não... Como é que eu diria? Adjetivar, né? Como revu. Eu não sou revu. O que é que eu faço? Eu apenas procuro naquilo que é a liberdade artística que me é caracterizada, ter que tocar assuntos não muito abordados pelas pessoas. Revu seria assim uma coisa muito pesada, né? E não tens medo disso? De ser revu ou... Não, de tocar onde as pessoas não tocam. Não, até porque se queres que as pessoas falem de ti, fale daquilo que eles não têm coragem. Né? Então eu procuro falar das coisas que as pessoas não têm coragem de falar. Por que eles não têm coragem de falar? Por medo, né? Por represália, talvez, por não quererem ser vistos como alguém que queira mudar alguma coisa, né? E, como sabe, nós estamos num país em que quem fala a verdade sofre algum castigo, né? E muitos não estão preparados para enfrentar ou suportar o castigo de que vem de uma verdade. Mas também só para dizer de que a própria literatura nos dá essa abertura, né? Nos dá essa liberdade de sermos críticos, de termos que chamar a atenção
para algumas pessoas sobre algumas coisas que está a se passar na sociedade, tanto ela africana, angolana ou mesmo a nível mundial. Como sabe, nós comemoramos ontem a independência da Angola. E as pessoas que fizeram literatura naquela altura contribuíram grandemente para que hoje tivéssemos a independência. Exatamente. Então, a literatura tem essa abrangência, né? de termos que falar de assuntos não para ferir a sensibilidade, mas para alertar alguma coisa, para chamar a atenção a alguma coisa, para dizer que não estamos num caminho certo, mas precisamos caminhar para o caminho certo. Então, a literatura é isso, é liberdade de expressão, é liberdade de escrita, é despertar a emoção de quem nos está a ouvir e a ler. Exatamente. Né? Então, nós temos essa liberdade e procuramos naquilo que nos é permitido fazer, a gente faz. Então, são estes pontos que fizeram com que os leitores internacionais chamassem por ti. Sim, a poesia ela é sentimentalista e nós carregamos isso nos nossos textos. Sentimento, emoção, direitos humanos. Nós tratamos de assuntos como prostituição e tudo, mas de uma forma muito literária. Então isso desperta interesse de qualquer pessoa que queira saber um pouco sobre a África. Então eu lembro-me que no texto Liberdade, onde eu abordei alguns aspectos de África e isso chamou muita atenção. Né? As pessoas têm que procurar saber, prontos, até que ponto é que a África está liberta, até que ponto é que a África, a condição de vida para os africanos, ela é saudável ou não saudável. Então isso mexeu, né? Mexeu com o pessoal lá do outro lado e fizeram com que chamassem e convidassem Minas Xambis a fazer parte dos seus projetos. Ok, tá de parabéns já por isso. Obrigado. E conhece alguém cá da nossa província ou do nosso país que também esteve com vocês nessas 5 antologias? Conheço muitos. Temos o Efraim Xinguto. O Efraim Xinguto é presidente da ALCA, Associação Literária e Cultural de Angola. Também é uma associação que está a apoiar o livro Amanhã Será Quando. Também é um escritor, também já fez parte de uma das antologias. Temos o Américo Chiquete, que também faz parte de uma das antologias da qual também faço parte. Temos o Eduardo Chanja, que faz parte de uma revista que também faço parte. Então, temos muitos escritores angolanos que contribuem também para aquilo que é o engrandecimento da própria cultura. Certo. Exatamente. Este é o Inácio Sambiça, né? Nós falamos um pouco daquilo que é a sua experiência internacional e nesse momento vamos saltar por aquilo que nós estamos à espera, né? O amanhã será quando? Vamos saber mais ou menos este amanhã será quando, qual foi exatamente a inspiração, né? Como é que o Inácio Sambiça cria as suas poesias? Ok. Os poemas. Prontos. Eu identifico-me muito com aquilo que o ser humano vive. Eu olho para as pessoas, a cada lágrima que são derramadas por elas, é um motivo para escrever um poema. É inspirador ver o outro chorar? É muito inspirador. E o Alexandre Slivondela ensinou-me uma coisa muito que está comigo até hoje. Queres escrever sobre a dor, viva a dor. Okay. Queres escrever sobre o amor, viva o amor. E aqui viver né, são 2 aspectos. Ou você vive porque alguém viveu e você está a apreciar essa dor, ou porque você está na primeira pessoa da dor. Então, ver alguém a chorar, por exemplo, porque não tem nada por comer, ver alguém a chorar porque alguém morreu num hospital e não houve, por exemplo, medicamentos, isso é motivo para se escrever alguma coisa, né? É motivo para a gente parar e refletir sobre esta situação. Então, são muitos motivos. E África, Angola em particular,
Temos muitos motivos para escrever. Temos muitos motivos para escrever. A cada dia que passa, nós nos deparamos com situações que mexem com o eu da pessoa, que mexem com o lado sensível da pessoa. E nós que temos essa habilidade de escrever, então sempre que vimos, nos deparamos com essas situações, é motivo para mais um texto. É motivo para mais uma análise. Então há muitos motivos para escrever. Para escrever. E já quantos poemas fazem parte do Amanhã Será Quando? O Amanhã Será Quando está constituído por 80 poemas. Todos os seus, unicamente? Todos os meus. Né? São 80 poemas. Cada poema, cada angolano poderá se rever nestes poemas. Nós aqui falamos sobre o amor, falamos sobre a dor, falamos sobre a morte, falamos sobre o sofrimento. Ou seja, procuramos abordar tudo aquilo que um ser humano é capaz de viver. Exatamente. E daí nós perguntamos, amanhã será quando? Amanhã será quando? E é esta amanhã será quando que está a tornar as pessoas curiosas. Né? Nós fomos ensinados... Só uma manchete, é um lead. Sinceramente. Nós fomos ensinados de que amanhã é o dia a seguir de hoje. Certo. Isso é regra básica. Hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira. Essa seria a resposta, que amanhã é quarta-feira. Mas eu procuro responder esta manhã será quando numa outra perspectiva. Quando visão. Amanhã chegará, quando amanhã virá, nessa perspectiva. É nessa perspectiva. Quando amanhã chegar. Quando é que de facto estaremos num amanhã verdadeiro. Num amanhã verdadeiro. Você promete alguma coisa hoje para uma criança, por exemplo, amanhã vou fazer chegar, por exemplo, o teu presente. A criança dorme ansiosa de que amanhã vai chegar o presente. E às vezes chega o tal amanhã, o presente não chega. E a pergunta que se coloca é, onde é que está o presente? A resposta fica, amanhã novamente. Né? Então, eu faço essa analogia desses assuntos. E então faço a tal pergunta provocatória. Amanhã será quando? Né? Amanhã será quando? Quantas vezes mais nós vamos ouvir a sermos prometidos a alguma coisa que essa coisa não chega? Exatamente. Será que para si, como disseste que te inspiras basicamente na vivência, né, do nosso país, né, podemos dizer assim, o nosso país ou as pessoas em geral estão nesse nível de promessas e que sempre pretendem encontrar coisas que prometem até agora não resolvem? Será que estamos nesse nível? Nos prometendo alguma coisa que até hoje não sempre amanhã, sempre amanhã. Sempre amanhã. Eu acho que o que nós vivemos responde a esta sua pergunta. Se tiveres que fazer aqui um recuo das promessas que já foram feitas e que até hoje não foram cumpridas, acho que terás a resposta daquilo que estás a perguntar, né? Quantas vezes nos prometeram que hoje não se cumpriu? Né? Neste caso, pais, ou estamos a falar de... Aqui estamos aqui a falar num sentido geral. Eu posso aqui dizer, né, que o fulano que está ali, né, ou o amigo que está ali, talvez o pai prometeu para ele, prometeu para ele que amanhã iria lhe dar alguma coisa. Talvez a amiga, talvez o namorado, talvez várias outras pessoas, até mesmo podemos chegar ao lado do Estado. Pronto, do lado do Estado. E vê que quando você fala do Estado, você fala baixo, né? É como se... Brincando, né? Quando você fala de Estado, você fala baixo. Prontos, mas alguém que fez uma revisão ao livro, né? Além do professor Manzima, perguntou-me uma coisa muito, muito importante. Ele disse assim, eu tenho agora 44 anos, aqui tentando reproduzir o que ele disse. Tenho 44 anos e nos meus 44 anos eu ouvi dizendo de que Deus, por exemplo, chegaria
porque Deus chegará para o mundo. Né? E desde o 44, desde 1 a 44, até hoje, eu vivo esperando. E na perspectiva daquilo que pastores, padres, toda pessoa que está ligada a uma igreja, por exemplo, vive, né, dizendo aquilo que a Bíblia nos revela, aquilo que a Bíblia nos diz, que não se sabe a hora nem o dia em que Deus poderá chegar. Né? Então, quer dizer que até mesmo amanhã Deus pode chegar. E você dorme com essa ideia. E acorda, Deus não chegou. Ainda não veio. Né? Deus não veio. E aí você faz a pergunta, então, quando é que Deus chegará? E essa é a pergunta que muitos ateus fazem, né? Quando é que Deus chegará? Eu ouvi muito sobre Deus. Deus vai chegar, Deus vai chegar. Até hoje Deus não chegou. Mas quando é que Deus vai chegar? Se tivermos que pegar nessa pergunta e tentarmos que fazer num outro aspecto, estaremos aqui a perguntar amanhã, supostamente, que Deus chegará. Será quando, afinal? Por exemplo. Né? E aqui falou sobre o Estado. E eu vou para não falar aqui do Estado angolano, mas para a África. Sabe-se de que a África é o berço da humanidade, por exemplo. Né? A África é o berço da humanidade. E é assim que nos foi ensinado. E é assim que o mundo olha para a África. A África é o berço da humanidade. E desde que se disse que a África é o berço da humanidade até hoje, há muitas coisas que os nossos líderes africanos prometeram sobre a África que hoje as promessas caíram em saco roto. As promessas até hoje nunca foram cumpridas. Né? Ou seja, nós somos o berço da humanidade. Para aquilo que sabe o berço é o quê? É uma cama em que dorme a criança. Né? Ou seja, se tivermos que fazer uma análise muito mais aberta, estamos a dizer que é aqui onde está concentrado tudo aquilo que os outros do outro lado estão a usar. Nós temos o ouro, temos o diamante, temos o petróleo, temos a madeira. Nós temos tudo para que a África não seja esta África que nós temos hoje. Né? Mas é o contrário. É o contrário. Hoje temos uma África em que vemos pessoas a morrerem porque não têm o que comer. Temos uma África que vemos as pessoas a morrerem nos hospitais porque não há medicamentos. Temos uma África em que o acesso à educação é difícil. Temos uma África em que as pessoas estão preocupadas em sair da África para irem viver num outro país. Ou seja, deixarem o berço aqui onde tem o suficiente e tudo para irem viver em outros países. Então, isto é preocupante. E muitos dos nossos líderes africanos vêm nos prometendo em termos uma África melhor. Uma África em que, e aqui vamos pegar, eu acho que é Martin Luther King, né, que fala sobre a África. Né? África para todos. Né? Eu quero uma África para todos. Uma África em que ninguém se sente excluído. Uma África em que todos vamos viver de igual para igual. Né? Mas não é esta África que nós temos. E estamos aqui esperançosos de que daqui a 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos tenhamos essa África. Então a minha pergunta é, amanhã será quando? Quando é que esta África vai chegar? Quando é que teremos uma África em que, por exemplo, não será preciso sair do meu país para ir procurar tratamento, procurar educação em um outro país, por exemplo? Quando é que essa África vai chegar? Então, esta reflexão que a gente faz é uma chamada de atenção que a gente está a fazer para aqueles que lideram a África, dizer assim, meus senhores, precisamos parar, precisamos analisar, precisamos nos unir, precisamos compreender que a África é de todos e é para todos. Então, precisamos definir o que é que nós queremos com os africanos. Qual é a nossa perspectiva com e para os africanos? Onde queremos chegar com a África? Porque nós não vamos continuar nestes discursos de que a África é o berço da humanidade, quando, na verdade, temos pessoas a morrerem porque não têm onde dormir, por exemplo. Ou seja, é um berço que está sem condições de cuidar da criança. De cuidar da criança. Né? Então,
essa chamada de atenção que nós estamos aqui a fazer. E quanto é que demorou o processo Para a criação do para a livro? criação do livro? Muito tempo. Primeiro porque a pessoa que fez a avaliação, que fez o prefácio, é daquelas pessoas que muito perfeccionista. Ele gosta que as coisas sejam feitas de maneira muito cuidadosa. Segundo, precisávamos encontrar o momento certo para termos que lançar essa obra. Ok. E terceiro, nós escrevemos muitos textos. E depois de pegarmos o título, precisávamos encontrar textos para fazer um enquadramento ao próprio título. Então, nós começamos a trabalhar na obra, sensivelmente há 2 a 3 anos. E pronto, agora 2024, ao terminar 2024, decidimos, agora, amanhã será quando tem que sair. Certo. E vai sair, já está na pré-venda o livro. Estamos agora na pré-venda no valor de 5.000 kwanzas. E dezembro, da vez que nós falamos, Certo. eu dizia que era dezembro, continua sendo dezembro, data 15, agora já temos uma data. Uma data e o lugar específico. Aqui ainda não vamos mencionar, mas já temos, né? É tudo por etapa. Né? Precisamos encontrar o mês, já temos o mês, dezembro, o dia, vamos encontrar o dia, será dia 15. Agora estamos aqui a ver um lugar estratégico que vai facilitar o pessoal de Benguela, o pessoal do Lubito. Temos algum pessoal do Ambo e Lumango que confirmaram que estarão presentes. Então precisamos encontrar um lugar estratégico. Mas quais são os melhores lugares estratégicos para vender aqui em Benguela? Para começar, eu vou vender mesmo na Catumbela. Ok. Ok. Como sou da Catumbela. Em Benguela já como geral. Sim. Quais são os melhores pontos estratégicos para venda? Pronto, nós temos os pontos habituais, né? Que é o Hospital Geral de Benguela. É lá onde tem-se feito alguns lançamentos de alguns escritores. Temos a Mediateca, também de Benguela. Lá também temos aí no artesanato, também um espaço onde tem-se feito o lançamento. Mas eu tenho uma visão muito diferente. Eu primo sempre em trazer as pessoas de outros lugares para o meu lugar, que é na Catumbela. Certo. Porque eu acho que precisamos dar uma outra imagem à Catumbela no que diz respeito à cultura e aqui principalmente poesia ou literatura. Acontece na Catumbela muitos eventos ligados a teatro, por exemplo, a show de música, mas são raros, por exemplo, os concertos de poesia. Até agora eu sou o único que deu 2 concertos na Catumbela só de poesia. Né? Então eu tenho lutado constantemente para que quando o assunto é literatura, que seja feita mesmo na Catumbela. És o primeiro com esta ideia de vender livros na Catumbela? Ou já houve escritores que venderam livros na Catumbela? Já houve. E se houve, quais foram os pontos onde eles preferiram? Houve o Adilson Fortes, uma voz entre milhares, acredito que seja esse o título. Houve também o Eduardo Chanja, que vendeu também o seu livro na Catumbela. Vendeu na sala do Cifo Prof, aqui no Luongo. Okay. O outro vendeu no Jardim de BFA. Sim, já houve. Então são esses 2 pontos que existem na Catumbela? Sim, no que diz respeito aos espaços, sim, agora temos o Cine, né? Temos o Cine da Catumbela, que também... Então quer dizer que entre esse espaço, o Inácio estará ali. Num desses espaços? Sim, num desses estarei ali. Okay. Num desses estarei ali. Num desses é ali onde vai se fazer a venda e a apresentação da obra. Exatamente. Foi simplesmente a sua ideia, né, de colocar todos os poemas especificamente seus, né? Ou realmente foi ideia da sua equipa que trabalhou consigo no livro? Não, esta como é uma obra mesmo minha, né? Então fizemos nesse propósito, apenas os meus poemas, né? Apenas os meus poemas, sem aqui chamar um ou outro, não, é apenas Inácio Sambiça 100% no livro. Exatamente. Sim. E agora eu queria perguntar como é que vê o mercado da literatura em Benguela. Está saudável,
e está saudável porque está a surgir muitos escritores que estão a revolucionar, não diria, mas a dar uma outra imagem àquilo que é a literatura. Como sabe, Benguela, a nível de Angola, já é o centro da literatura. Aqui surgiram muitos escritores, certo, que hoje estão em Luanda, né, que supostamente são vistos, se calhar, como pessoas que nasceram em Luanda, mas não. Estamos a falar, por exemplo, do Arthur Pestana, que é o Pepetela, é bengalense. Luciano Patissa é bengalense. Né? Alda Lara é de Benguela. Que são estes apenas alguns nomes com alguma expressão na literatura de Angola. Então, tem surgido vários escritores que estão a dar essa continuidade de conservar aquilo que é Benguela. Temos agora o Anjo Zilo, que lançou agora os Vozes de Angola. Temos agora o Ivan Satula, que lançou agora o Bom Dia Ivan Satula, Angústia. Bom Dia Angústia. Eu quero esse camarada também aqui um dia, o Ivan Satula. Fica aí a promessa, a TV Cultura vai entrar em contato também. Okay. Ivan Satula, ele como acho que é daqui, do Lubito. Ele é do Lubito, mas está agora a viver em Benguela. Ok. Sim. Okay. Então tem agora o... Independentemente do tempo dele. Certo. Também às vezes fica aí nos matos, né? Sim, por causa do trabalho. Trabalho, exatamente. Certo. Então, só para citar, temos o Job Cipitali, temos o próprio Nocapo Imancima, que lançou agora a obra Memórias de um Passado Rasgado. Então, são essas pessoas que eu vejo que têm dado algum contributo e têm preservado aquilo que é a estima que Angola tem por Benguela no que diz respeito à literatura. Pronto, dentre esses nós temos muito. Temos também o Andalica, também, o Milongo e outros remédios. Temos o próprio Eduardo Chanja, também. Temos o Adilson Fortes. Então, são muitos será que todo poeta tem que ser escritor? Ou não tem como não ser escritor sendo poeta? Pronto, este aqui também é um elemento que se precisa desconstruir. Nós temos escritor e temos poetas. Né? Nós, por exemplo, se tivermos que fazer uma análise do livro Bom Dia Angústia, de Ivan Satula, Ivan Satula naquela obra é apenas um escritor, porque ele não traz poemas dentro da sua obra, são apenas textos narrativos. Exatamente. São contos. Ok? Então podemos fazer essa análise de que para o Bom Dia Angústia, Ivan Satula é apenas escritor. Mas se tivermos que ter o Ivan, por exemplo, numa outra vertente, poderíamos considerá-lo também como poeta, porque ele escreve poesia. Então, existe escritor, que é a pessoa que escreve de qualquer gênero, desde que não seja, ou seja, qualquer gênero sim, pode escrever romance, pode escrever romance, pode escrever poemas, pode escrever contos, pode escrever narrativa, crônicas. Então, este é escritor. Poeta é aquele que escreve poesia. Okay? Simplesmente poesia. Simplesmente poesia. Então, daí, poeta, poesia, né? É simplesmente aquele que escreve poesia. E eu, por exemplo, me caracterizo apenas como poeta, porque eu escrevo poesia. Exatamente. E o Amanhã Será Quando é 100% poesia. Né? 100% poesia. Então, era só para fazermos essa diferença. Exatamente. E qual nota dás para os poetas de Benguela? De 0 a 10? De 0 a 10. 10 valores. Nós temos muitos bons poetas. Poetisas também. Poetisas. Também temos bons declamadores. Este também é outro elemento. Né? É outro elemento. Existe poeta que não é declamador, porque aqui declamar é colocar em prática um texto, que é declamar, né? E o poeta simplesmente pode escrever. Por exemplo, existem declamadores que interpretam textos de Agostinho Neto. Ok? São textos de um outro escritor, mas que o poeta pega naqueles textos e declama. Este é poeta e declamador. Também pode ser apenas poeta, que é a pessoa que só escreve, mas não tem
essa técnica de poder declamar. Mas também podemos ter apenas declamador, que são pessoas que só interpretam textos de outros poetas. Exatamente. O amanhã será quando, nesse exato momento, está, ou foi, nesse momento tem quantas disponível? Quantos livros, quantos exemplares disponíveis? Prontos. Este aqui também é outro segredo que nós queremos deixar, porque nós queremos fazer, queremos deixar bem patente às pessoas de que é possível que a gente alcance muitas pessoas a lerem as nossas obras. E queremos aqui, pronto, não quero aqui falar a quantidade, porque por uma questão estratégica, como se diz na gíria, queremos ainda ver uma coisa, porque fica-se na ideia de que os escritores que mais vendem são aqueles que saem de outras províncias, aqui concretamente da província de Luanda. Os nossos escritores de Benguela, passa-se a ideia que não vendem muito. Não vendem muito porque Benguela, apesar de ser o centro de muitos escritores, mas ainda precisa-se fazer um trabalho em termos muitos leitores. Né? Então, nós queremos ver uma coisa nesse sentido de que queremos ainda, depois de dizer os dados de quantos livros nós vendemos e comparar com os que já passaram por cá, de outras províncias, conseguindo atingir a mesma meta. E deixa dizer que estamos perto de atingirmos uma marca, um número elevado, que já ultrapassa todos aqueles que estavam aqui. Então, nós estamos aí na casa dos 100. Temos aí uma média de 100 adiante. Exatamente. Exatamente. Este é Inácio Sambiça, né? Está aqui nesse exato momento a falar um pouco sobre a obra literária. Este é seu primeiro filho, né? Amanhã será quando? Esteve na expectativa do público e hoje está cá na TV Cultura com Alberto Cassama a falar um pouco desta mesma obra. Portanto, vamos entrar mais em outros aspectos, outras perguntas, porque daqui a pouco, são exatamente já quase, estamos a passar da hora, né? Já estou com aí 30 minutos de produção. Daqui a pouco nós vamos terminar esta entrevista, mas ainda nós vamos conversar mais um pouco com o Inácio Sambiça, falar de como realmente foi recebido, né, esta obra literária. Amanhã será quando pelo público. Prontos, deixa que eu confesse alguma coisa. Eu não tinha noção de que as pessoas estavam ávidas em esperar uma obra minha, ou um livro meu. Tão logo eu lancei apenas uma fotografia do livro, eu recebi muitas mensagens, recebi muitas ligações das pessoas em procurarem saber quando é que a obra vai ser lançada. E antes mesmo da gente disponibilizar o flyer da pré-venda, já existiam pessoas que pagaram antes mesmo do lançamento do flyer. Ou seja, as pessoas estavam expectantes, né? Inácio Sambiça, porque as pessoas conhecem-me mais como um declamador. Enquanto declamador, as pessoas sabem quem é o Inácio Sambiça. Isso não precisamos comentar muito. Agora, quando se aperceberam que o Inácio Sambiça vai lançar um livro, prontos. Aquilo que tem sido as minhas abordagens, acredito que tem tocado muita gente. E as pessoas ficaram ávidas em querer obter. Ninguém quer ficar de fora. Deixa já que eu diga. Até agora, nós temos 50% dos livros já vendidos na pré-venda. Então, se estamos a falar em média de 100, estamos a falar que 50 pessoas já solicitaram. Já solicitaram. E algumas, né? Algumas a dizer, prontos, não paguei agora, mas reserva, a qualquer momento eu faço pagamento. Então, é muita gente a querer ler este livro. Amanhã será quando? E surpreende-me pela positiva, porque as obras de poesia, concretamente, elas não são muito consumidas aqui em Benguela. Pronto, são pouca gente que consome poesia. É mais fácil as pessoas lerem um conto, lerem uma narrativa, do que as pessoas gostarem assim
de primeira um livro de poesia. Né? Mas parece que para mim está a acontecer ao contrário. As pessoas já sabem que o que vem aí não é conto, não é narrativa, não é romance. É poesia. E as pessoas estão ávidas em querer ter, algumas a pagarem, e deixa eu que diga, a obra vai agora já para o AMBO, estará para o AMBO. É isso que eu queria perguntar, se tem pedidos fora da província de Benguela. Temos pedidos fora da província de Benguela e pedidos fora do país. Exatamente. Né? Fique bem. E, sim, temos pedidos para a América, temos pedidos para o Brasil e temos pedidos para a Itália. Uau. E são pedidos com uma quantidade de 10 a 15 livros, de pessoas que querem ter o livro Amanhã Será Quando. Parece que há um ditado que diz de que o livro vende pela capa e pelo título. E as pessoas olhando para o título, pronto, as pessoas ficam já preocupadas, mas essa Amanhã será quando? E alguém vê o título, vê como a situação, diz, não, pronto, eu preciso ler esse livro. Então, nós temos pedido, por exemplo, já para o AMBO, temos pedido para agora para o ILA, temos também pedidos para o BIE, né? Temos pedido para o BIE. Então, assim, fora dessas 50 e tal pessoas que adquiriram um livro, ainda temos já esses pedidos, né? Dessas pessoas, que já são uma média de 30 livros que poderão sair fora de Benguela. Então há muita gente a solicitar. E também a prova disto é que para o lançamento nós teremos pessoas vindas de outras províncias para a província de Benguela, concretamente na Catundela, para assistir à apresentação. Então estamos de bom caminho. Parabéns, viva. Eu queria saber exatamente o custo, né, da obra. Sim. Foi difícil? Pronto. As dificuldades que teve para obter o Amanhã Será Quando? Amanhã Será Quando? Escrever livro em Angola não é um processo difícil. Não, okay. Até fácil, né? Essa seria a expressão. Não é um processo muito fácil, é mesmo difícil. Primeiro, difícil porque nós não temos muitas editoras. Não temos muitas editoras. Nós temos, o que temos são gráficas, né? Porque aqui o conceito de editora e gráfica também precisa ser muito desconstruído, porque às vezes fizemos confusão que é uma editora, que é uma gráfica. Nós não temos editoras. Editoras são aquelas de que o escritor, por exemplo, escreve, entrega a obra e já não se preocupa em mais nada. Simplesmente espera o resultado final. Ou seja, uma editora tem o editor, tem o revisor, né? Tem o designer. Editora completa. É uma editora completa. Então, o que nós temos aqui são gráficas, onde você consulta uma pessoa que vai fazer a revisão, consulta quem vai fazer a capa, consulta, se calhar, quem vai fazer a diagramação, quem vai fazer a edição. Então, você consulta serviços particulares. Isso, para quem está a começar agora, é muito desgastante. Torna-se mais caro. Mais caro. Às vezes você não tem no leque dos teus amigos, por exemplo, pessoa que saiba revisar um livro. Você não tem pessoa que sabe fazer uma capa. Você não tem pessoa que sabe fazer uma edição. Então, isso torna o processo difícil e com um custo muito, muito elevado. Então, escrever e lançar o livro em Angola é mesmo difícil. Ainda mais na província de Benguela. Ainda mais na província de Benguela. Mas nós, pronto, tivemos essa graça de termos pessoas que se identificaram com a causa, perceberam que de facto a obra tem alguma qualidade, precisava ser lida pelos angolanos, e cada um naquilo que são as suas possibilidades contribuiu, ajudou para que hoje tivéssemos em mãos a obra Amanhã Será Quando. Então, nós estamos muito pelos custos que a gente investiu, mas estamos em querer mostrar aquilo que a gente sabe fazer, em contribuir para a sociedade angolana. Mas foi mesmo um investimento daqueles? Sim, foi um investimento difícil. Por exemplo,
Só para que tenhas noção. Na casa dos quantos, exatamente? Existem editoras, por exemplo, que podem fazer um livro, por exemplo, a 6 mil kwanzas, 6 a 7 mil kwanzas. Se tiveres que pegar neste valor em 100, prontos, é muito, muito dinheiro, né? Já é muito dinheiro. Mas nós estamos aqui, pronto, independentemente das dificuldades, independentemente das peripécias, estamos aqui para fazer a apresentação da obra e saberemos que o foco não é o retorno, mas é as pessoas lerem Inácio Stambisa. O foco é as pessoas perceberem que precisam mudar alguma coisa depois de ler. E é um ditado muito popular. Quem lê um livro nem sempre é a mesma pessoa. E nós não queremos deixar as pessoas as mesmas depois de lerem. Nós queremos que as pessoas mudem alguma coisa. Queremos que as pessoas tenham uma outra visão, uma outra perspectiva sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre Angola. Depois de ler este Amanhã Será Quando. E o que o Amanhã Será Quando traz para as pessoas que é capaz de mudar assim? As pessoas, principalmente cá na Catumbela. Prontos. Olhando para o Amanhã Será Quando e olhando a perspectiva da juventude da Catumbela. Boas. Primeiro, só o facto de que um jovem da Catumbela lançar um livro, pronto, isso já torna uma coisa diferente. E os jovens iguais já começam a se rever e tentarem buscar ideias de como é que poderão se posicionar na vida. Depois de ler um Amanhã Será Quando, vão perceber que existem muitos conteúdos que estão aqui em que estão ligados àquilo que eles fazem no dia a dia, que precisam mudar alguma coisa, precisam mudar a maneira de pensar, precisam mudar a maneira de refletir sobre os assuntos, precisam mudar a maneira de abordar os assuntos, precisam mudar o seu posicionamento sobre a vida. Então, o Amanhã Será Quando, depois de ler, eu garanto que você já não será a mesma pessoa. E pode ser que depois de você ler essa obra, será o motivo para você escrever a tua obra. Será o motivo para você dizer, não, eu também consigo fazer alguma coisa. Eu também preciso escrever. Eu também consigo alertar as pessoas escrevendo alguma coisa. Então, Amanhã Será Quando agrega valores, agrega conhecimento, também tem aí um pendor pedagógico. Então, quem ler Amanhã Será Quando não será a mesma pessoa. Exatamente. Então, nós vamos saltar neste processo que nós falamos, que depois iremos evoluir para um outro momento, né, diz assim. Nós queremos ouvir e sabemos que também as outras pessoas que estão ali do outro lado também querem ouvir o Inácio Stambisa, pelo menos a declamar uma poesia cá na TV Cultura. Se será possível, pelo menos uma, né, do Amanhã Será Quando. Do Amanhã Será Quando. Certo. Pronto, vamos aqui buscar um texto. Vamos lá ver. Pronto. Certo. Esse é o texto da página 45 e tem como título Caminhos. Caminhos. Pesadas cargas no dorso. No imo, a frescura da solidão. Nos pés, o silêncio da lassidão. Nos braços, a lágrima do percurso. Lá vão elas. Cheias de energias nulas no corpo. Corpo fatigado, com pranto do arraial, com as tundas amarfanhadas, com a alma sangrenta. Lá vão elas, em busca da liberdade para os negros. Negros dessa África multicolor. Negros dessa África injustiçada. Negros dessa África do mundo. Lá vão elas, nossas africanas. Então, este é o poema Caminhos, página 45. É só para dar um cheirinho daquilo que é o Amanhã Será Quando. Portanto, é isto. Temos muitos textos bonitos e bons neste livro. Exatamente. Olha, nós estamos na reta final mesmo, né? Foi um prazer enorme ter-te aqui. Né? As portas da TV Cultura estão abertas. Quando quiseres, talvez, né, publicar alguma coisa, algum trabalho, alguns serviços, nós estamos totalmente disponíveis, como nós fizemos da vez passada. E graças a Deus teve muito retorno.
da população, não só de Cabo de Benguela, mas também como de Luanda, várias outras pessoas que também sentiram-se o prazer de olhar e ver, constatar essa magnífica obra, este tema, né? Amanhã será quando. Portanto, foi um prazer enorme, Inácio Sambisa. O prazer é todo meu. Aproveitar para saudar ou mandar um abraço aos nossos patrocinadores, aqueles que estão a fazer para que a obra seja uma realidade. Estamos a falar da Gráfica Coimbra, estamos a falar da Ondjango TV, estamos a falar da ALCA, que é a Associação Literária e Cultural de Angola. A essas pessoas, a algumas pessoas particulares, duas na América, Ana Júlia Jacinto, uma no Brasil, Paulo Duarte, uma na Espanha, José Ferreira. Esses também contribuíram naquilo que foi as suas possibilidades para que possamos ter essa obra. A família, um abraço às minhas duas princesas, Tissola e Elissa, a minha esposa Silvia Santos como Dumbo, e a todo o pessoal que está do outro lado, obrigado por estarem ali. Vamos, como eu tenho dito, somos todos, amanhã será quando. Obrigado à TV Cultura. Graças. Então a hashtag é esta, amanhã será quando. Olha, quanto a nós foi um prazer enorme estar aqui deste lado, foi um prazer também ter do outro lado do aquário. Esta é a TV Cultura e nós somos, né, a casa que realmente dá vez e voz aos amantes e fazedores da cultura nacional. Portanto, um abraço especial ao teu camba do peito, Alberto Cassoma, o rapaz de Benguela. Até. És fã de futebol? Gostas de palpitar? Ou apenas tens sorte? Então, o bolão é para ti. O bolão é um jogo gratuito, onde tu prevês os resultados dos jogos e tens a chance de ganhar apostas grátis. E é muito fácil de jogar. Visita o site www.banco.co.au e clica em bolão. Haverá 6 jogos disponíveis. Eu ouvi a reação do público. Dos jogos. Quando terminares as tuas previsões, utiliza o X2 em um dos jogos para colocares os pontos naquele jogo. Lembra-te que podes fazer as tuas alterações. Não, por acaso, houve um primeiro jogo começar. E prontos, mano. Basta submeteres as tuas previsões e aguardares os jogos começarem. Enquanto os jogos decorrem, tu podes acompanhar os teus pontos e a tua posição em tempo real. Podes dar pontos de cada jogo acertando o resultado exato. Aqui em Urená, essa aqui uma vez também. Diferença de gols e a primeira equipa a marcar. Após os jogos terminarem, consulta a tua classificação final. Teu prêmio, joga agora mesmo e ganhe você também uma fatia deste bolão. Sem problema. És fã de futebol? Gostas de palpitar? Ou apenas tens sorte? Então, o bolão é para ti. O bolão é um jogo gratuito, onde tu prevês os resultados dos jogos e tens a chance de ganhar apostas grátis. E é muito fácil de jogar. Visita o site www.banco.co.au e clica em bolão.